pessoal, obrigado aqui pela presença de todos. Eu sou Adriano Seddon da Calculi. É um prazer estar aqui falando para vocês aí grandes nomes da nossa área. Eu vi aí um quadro de palestrantes, realmente gente muito boa. É um prazer poder aqui falar um pouco do que a gente vem trabalhando nesses últimos anos, de resfriamento de vaca, dos resultados que a gente vem tendo, e poder transmitir aí um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Pessoal, então, o título da palestra é como diminuir o estresse térmico em vacas leiteiras e aumentar a lucratividade, e tá tudo aí, né? A verdade é que o estresse térmico hoje provavelmente é a maior fonte de prejuízo das fazendas profissionais, tá? Estresse térmico hoje nessas fazendas ele é mais deletério do que a mastite, do que os problemas reprodutivos, né? E é uma coisa que a gente consegue, usando as ferramentas adequadas, mitigar e praticamente zerar o efeito num país tropical igual ao nosso. Então vamos entender um pouquinho porque primeiro porque as vacas esquentam, né? Se for pensar, eu gosto de falar sempre que a vaca funciona igual um motor de carro, onde você tem principalmente o rumen, mas todas as vísceras produzindo calor, né? Então isso daí é o cilindro, o pistão do motor queimando combustível, gerando calor. Você tem o sangue da vaca, que é a água do radiador, e o radiador, que é a própria pele. Então, a vaca, ela perde calor interno através, principalmente, da irradiação, né, pela pele, da sudorese e da ofegação. Tá? Então, a ofegação é o jeito mais, vamos falar assim, mais efetivo de perder calor que ela tem, mas isso daí não é o suficiente ainda para uma vaca de alta produção manter a temperatura dela adequada. Então, quando a gente pensa numa vaca e compara com coisas que a gente tem em casa, ou consegue comparar de uma maneira melhor a quantidade de calor que ela produz, a gente pode pensar o seguinte, que uma pessoa produz o calor de uma lâmpada de 100 watts. Desculpa. Uma vaca seca, uma vaca holandesa normal, seca, produz o calor de 9 lâmpadas de 100 watts. Para cada 4,5 litros de leite que eu coloco na vaca, que essa vaca produz, eu estou colocando mais uma lâmpada. Então, eu estou colocando mais 100 watts. Tá? Então, se a gente pegar uma vaca de 45 quilos de leite, ela vai produzir o calor de 19 lâmpadas de 100 watts, daquelas incandescentes, não essas LEDs que a gente tem hoje em casa, mas daquelas antigas, aquelas incandescentes que produziam bastante calor. Tá? Então, uma vaca holandesa de alta produção, ela já produz uma quantidade de calor que é impossível ela lidar ou perder ele para o ambiente. Ainda quando a gente pensa que essa vaca pode estar submetida à radiação solar, quer dizer, se ela não tiver no composto ou no freestall, ela estiver em algum local que ela vai estar recebendo a luz solar, a gente está agregando mais 1.600 watts em cima desse animal. E aí fica totalmente impossível dela perder calor. Tá? Então, todo jogo de resfriar a vaca, na verdade, trata de você roubar calor desse animal. Tá? E, basicamente, a física que a gente teve lá no terceiro colegial, a gente sempre vai estar falando em calor, em perder calor, em evaporar água, em termos muito ligados à física em termodinâmica. Outro trabalho para mostrar, mas aqui usando BTUs, né, que é a mesma unidade que geralmente a gente usa nos ares condicionados. Uma vaca aí de nível moderado de produção produz por volta de 500 BTUs, uma vaca de 40 litros aí por volta de 600, 700 BTUs por metro quadrado de pele por hora. Tá? Cada vaca tem por volta de 5 metros quadrados de pele, aí vocês vão ter o número final. E ela consegue perder
calor para o ambiente na faixa de 400 BTUs por metro quadrado de pé. Quer dizer, a vaca sempre está tendo um déficit de perda, né, de 100 a 300 BTUs. Quer dizer, a vaca sempre está aquecendo. Então, uma vaca de alta produção, ela sempre vai estar aquecendo toda vez que o ambiente estiver ali acima dos seus 19 graus. Então, para vocês terem ideia, o que é uma temperatura adequada para a vaca? Entre 4 e 14 graus. Essa é a temperatura ideal para uma vaca produzir. Ela não está nem em estresse por frio e nem em estresse por calor. Entre 14 e 19 graus, os mecanismos de perda de calor, quer dizer, a irradiação do calor, a ofegação e a sudorese, são suficientes para manter a temperatura da vaca. E aí, a partir de 19 graus, essas vacas de alta produção começam a entrar em estresse térmico. Claro, quanto maior a produção da vaca, mais baixo é esse limiar. Quer dizer, maior é o incremento calórico dela, com uma temperatura mais baixa ela entra em estresse térmico. Se você pegar uma vaca de 20 litros, ela vai entrar em estresse térmico com 21, 22, 23 graus. Mas esse não é o foco. O foco é cada vez a gente ter uma produção por vaca, uma média por vaca maior. Então a gente precisa aprender a fazer essa vaca perder calor. Então, se a gente for pensar como que esse estresse térmico impacta na produção da vaca, a gente pode pôr aí que, em média, a gente vai ter perdas de até 2.000 litros por lactação. Né? E eu vejo esses números com certa consistência. Aqui fica uma reflexão para todo mundo aí que tem ou que atende fazendas de leite. Qual que é a sua média no pico do inverno? Foi agora, agosto, setembro. E qual que é a sua média em janeiro, fevereiro, março? Né? Veja quanto que você está perdendo. A nossa meta, resfriando vaca, é perder 5% ou menos. Mas eu conheço muitas fazendas que ainda não resfriam as vacas da maneira adequada e perdem 30%. Né? Então, quando a gente fala em perder 2.000 litros por lactação, esse número é muito factível, a gente encontra isso aí de maneira recorrente. Depois, perda de eficiência alimentar. Lá na frente eu vou mostrar um trabalho que vai dizer muito sobre isso, mas eficiência alimentar, principalmente numa época de comida cara, é essencial. Depois temos ainda as perdas reprodutivas. Vou mostrar aí que a gente tem uma grande queda na taxa de concepção e redução no status imune. Quer dizer, as vacas perdem status imune, assim, elas ficam menos imunocompetentes e com isso você vai ter vacas mais doentes, maior custo de tratamento, menor produção de leite, todos esses problemas que vocês também conhecem. Falando um pouquinho aqui sobre eficiência alimentar e queda do consumo, eu gosto muito desse trabalho. Basicamente, esse trabalho você tem dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Verão, no hemisfério norte, então julho e agosto. E você tem vacas extremamente produtivas, né? Então vacas aí na faixa de 44 litros, comendo 24 quilos de matéria seca, com uma eficiência alimentar de 1,8 quilos de leite por quilo de matéria seca ingerida. Então eu posso dizer que são vacas extremamente eficientes e são provavelmente no início da lactação. Tá? O que aconteceu qual que foi o experimento nesses grupos? No período de julho, ambos os grupos eram resfriados, tá? E comiam à vontade. No mês seguinte, o grupo 2 parou de ser resfriado e eles viram uma queda grande na ingestão de matéria seca. Então, você pode ver que a queda foi de 5 quilos na ingestão de matéria seca.
e também uma queda na produção de leite. O que eles fizeram? Eles viram que esse grupo aqui caiu para 19 quilos em ingestão de matéria seca e parearam com o grupo 1, que continuou a ser resfriado. Tá? Então, o grupo 2 sem resfriamento no mês de agosto, grupo 1 com resfriamento. E o que eles viam? É que essas vacas que estavam limpando o coxo, né? Estava faltando comida para elas, porque elas tinham restrição alimentar, continuaram a produzir uma média maior do que do grupo 2 sem resfriamento e continuaram com a mesma eficiência alimentar. Quer dizer, apesar de as vacas estarem uma restrição alimentar, a eficiência alimentar não foi alterada. Por quê? Porque elas estavam sendo resfriadas, elas não estavam em estresse térmico. Enquanto no lote 2, o estresse térmico diminuiu a eficiência alimentar, então na faixa aí de 200 gramas de leite por quilo de matéria seca, né? E teve um impacto também grande na ingestão dessa matéria seca. Então, quando a gente pensa como que o estresse térmico afeta a nossa produção, eu diria que boa parte do dinheiro está aqui dentro. Tá entre a queda da ingestão de matéria seca e a perda da eficiência alimentar. Né? Então, quando você soma esses dois, você tem aí por volta de 80% das perdas econômicas relativas ao estresse térmico. E aqui, quando a gente compara a primeira, segunda e terceira lactação com e sem resfriamento, né? Então, esse trabalho pegou novilhas, né, primíparas, primeira lactação, verde, segunda lactação, azul, terceira lactação, e comparou a linha fina sem resfriamento com a linha mais grossa com resfriamento. O que a gente pode ver? É que, independente da lactação, você teve uma diferença tanto em produção, então você pode ver que as vacas resfriadas, né, a linha grossa aqui, todas tiveram uma produção maior, e também que a inclinação dessas linhas também foi diferente, quer dizer, você melhorou a persistência durante a lactação. Isso tem um ponto muito importante, pessoal. Se a gente consegue deixar as vacas produzindo mais leite até o final da lactação, elas vão ser mais lucrativas até mais o final da lactação. Né? Só uma correção, aqui não é dias em lactação, está semanas, então só para ter uma ideia. Outro trabalho aqui também para mostrar em que ponto a gente ajuda as vacas com resfriamento. Então, o que tem aqui? Vacas paridas no verão, tá? Então vacas que iniciaram a lactação no verão, as vacas que foram resfriadas são em rosa, vacas não resfriadas ou resfriadas minimamente, né? Aqui a gente não está comparando com e sem resfriamento, a gente está comparando muito resfriamento com resfriamento só na sala de espera. Tá? Então, o que a gente pode ver? Que as vacas que pariram no verão e foram resfriadas, elas obviamente produziram mais leite o verão inteiro, mas uma vez que o verão cessou e começou o inverno sem estresse térmico, a diferença de produção ela continuou em relação às vacas não resfriadas. E para as vacas que pariram no inverno e entraram no verão e a partir do verão começaram a ser resfriadas, você também pode ver uma diferença. Quer dizer, a linha das vacas, a lactação das vacas resfriadas, ela descolou, né? Então ela passou a ter ela continuou com uma produção maior, né, com uma persistência melhor também. Então, independente do ponto dos dias em lactação que você vai resfriar a vaca, você vai ter um impacto. Obviamente, no começo da lactação, você vai ter um impacto maior,
né, do que no final da lactação, mas toda a vaca, durante toda a lactação, vai se beneficiar desse resfriamento. Aqui, outro trabalho do Flemmenbaum que mostrou diferentes quantidades de resfriamento, né? Então, vacas sem resfriamento, resfriadas 4 horas e meia na sala de espera e resfriadas 7 horas e meia na sala de espera e linha de coxo. O que a gente pode dizer? As vacas que não foram resfriadas, elas perderam por volta de 10% da produção durante o verão. As vacas que foram resfriadas na sala de espera 4 horas e meia por dia perderam 4%, e as vacas que foram resfriadas intensivamente em sala de espera e linha de coxo perderam 1,5% de produção. Aqui vem um questionamento. Qual que é a nossa perda nas fazendas brasileiras? 20%, 30%? Então, assim, tem um longo trabalho para a gente fazer em termos de resfriamento para conseguir chegar nesses números aqui. Só que eu digo para vocês que é plenamente factível porque nós temos chegado em números desse jeito aqui no Brasil, em todas as regiões do Brasil, com muita consistência, né? Dá trabalho, né? Requer manejo, requer uma série de coisas, mas faz para o fluxo de caixa da fazenda é muito bom. Uma outra fazenda grande, tá, no México, com resfriamento, sem resfriamento. Então, o que eles viram? Você tinha uma relação inverno e verão aqui, no inverno batia quase 36 litros, no verão 31, no ano de 2011 sem resfriamento, tá aí. E quando em 2015 passou a se resfriar vacas da maneira adequada, né, você teve uma diferença aí de 700 ml, na média entre verão e inverno. Isso daí é bem comum, tá? Não é nenhum dado que a gente já não tenha repetido várias vezes, e assim, consistentemente a gente consegue implantar isso aí nas fazendas. Agora, o estresse térmico ele não afeta só a produção da vaca, a eficiência alimentar dela. Ela tem um efeito extremamente pernicioso na reprodução desses animais, né? Principalmente na taxa de concepção. Eu digo para quem tá assistindo a palestra aqui, que está na graduação e vai trabalhar com reprodução, se você quer melhorar a sua taxa de concepção dentro da fazenda, resfrie vaca. Tá? É a melhor ferramenta que se tem para melhorar a taxa de concepção, sem dúvida nenhuma. Nós temos tido muito sucesso resfriando vacas durante o verão e conseguindo emprenhar elas muito bem. E aqui, o mesmo trabalho que eu mostrei anteriormente, que avaliou tempo de resfriamento, né? Então, sem resfriamento, só sala de espera, e 7 horas e meia por dia englobando sala de espera e linha de coxo, o que se viu, né? Que a taxa de concepção ao primeiro serviço durante o inverno era o mesmo nas fazendas. Mas quando chegava no verão, a taxa de concepção era o dobro nas fazendas que resfriavam vacas, né? Então, com 34% de taxa de concepção e 70% de serviço, você vai fazer lá 22, quase 23 de taxa de preiês, e você vai ter uma fazenda crescendo, um rebanho com uma reposição adequada, com DEL adequado, tudo isso. Se você tiver com 15% de concepção, né, você vai estar falando em 12 e alguma coisa, por volta de 16% de taxa de preiês, e aí você não vai conseguir fazer sua fazenda funcionar, né? Você vai andar para trás. Você ficar aí com 15% de taxa de concepção com 70% de serviço, você vai estar na faixa aí dos seus 13% de taxa de preiês e você vai ter um DEL aumentando, você vai ter dificuldade de repor vaca, você vai ter todos os problemas que a reprodução acarreta.
Alguns números aqui no Brasil. Uma fazenda é uma fazenda que se iniciou em 2018. Em 2019 ela já veio entrando aí na faixa dos seus 30 e poucos litros, chegava na faixa dos seus 35, 37 litros no inverno. Em 2020 conseguiu chegar em 40 litros em setembro, e aí quando o verão chega, despenca a produção. E foi bem nessa época que a gente começou o resfriamento. Vocês podem ver que a produção voltou para níveis normais, quer dizer, conseguimos manter os 40 litros. E essa fazenda hoje está com uma média de 43 litros no verão. A média anual com resfriamento subiu em 7 litros e a média do verão subiu em 10 litros. Tá? Então, foi extremamente positivo. Outro ponto aqui, mostrando como é linear essa relação entre taxa de concepção e horas em estresse térmico. Então, um trabalho interessante, foi colocado data logger, que são termômetros intravaginais, e eles viram quantas horas por dia as vacas passavam acima de 39,2 graus. E relacionaram isso aí com a taxa de concepção. Então, eles dividiram em 3 grupos, leve, mediano e severo. Tá? O que acontece? As vacas que tinham estresse térmico leve, quer dizer que passavam 4,4 horas ou menos em estresse térmico, elas tinham 33% de concepção. Vacas na faixa de 6 horas e meia por dia estresse térmico, 24% de concepção. E vacas em estresse térmico severo, que foi aí na faixa de 10 horas por dia, 20% de concepção. Então, é muito linear essas perdas de concepção e número de horas em estresse térmico. Mais um trabalho aí mostrando fazendas com vacas não resfriadas e resfriadas, que a gente pode ver que eles mediram leite, então as fazendas não resfriadas tinham 13% de perda na produção de leite, fazendas com as vacas resfriadas na faixa de 2%, e taxa de concepção no inverno 36 contra 40 e no verão 19 contra 27. Né? Então, essa fazenda perdeu 50% praticamente de taxa de concepção, essa fazenda perdeu 32%. Então, tá aí os números para mostrar, trabalhos mais recentes, provavelmente aqui a gente já está falando aí em faixas de 12 mil quilos por lactação como média. Aquela mesma fazenda que eu mostrei de 2011 a 2015, a evolução da produção pelo resfriamento, a gente também tem as diferentes taxas de concepção durante os meses de verão e pelos anos. Então, embaixo você consegue ver as taxas, os anos, né? Cada ano tem uma cor, e em cima as taxas de concepção. Então, o que vocês podem ver, desculpa, é que entre 2011, né, você compara 2011 com 2015, você vê que teve uma diferença muito grande em taxa de concepção em todos os anos. Né? Mesmo em anos que provavelmente o trabalho não, ou o mês que o trabalho não foi tão bem feito, ou que o ambiente era extremamente agressivo para as vacas. Tá? Então, comparando esse período aí entre você não ter resfriamento nenhum em 2011, instalar o resfriamento e não usar ele adequadamente, e passar a usar ele adequadamente em 2015, você vê a diferença, né, de concepção que você teve nesses meses. Um outro trabalho interessante, um trabalho na Austrália que correlacionava THI, né, então índice de temperatura e umidade, da estação meteorológica mais próxima da fazenda, com taxa de concepção. E esse trabalho incluiu milhares de dados, porque eles eram feitos em várias fazendas, pegando a estação meteorológica mais próxima da fazenda e a concepção que a fazenda tinha lá no software dela, tal. Então, um trabalho realmente de levantamento em fazendas comerciais. E o que eles viram lá é que conforme você ia aumentando o THI,
você ia ter uma queda na concepção. Então, quando o THI estava lá na faixa de 70, tinha quase 45% de concepção. Quando o THI ia para 78, né, eu tinha 27% de concepção. Então, muito interessante esse trabalho. Mostra aí com uma estatística muito boa o que empiricamente a gente já vê nas fazendas. Outro ponto, pessoal, eu sempre vou falar de resfriar as vacas secas, tá? E eu, quando põe secas, eu falo assim, são vacas durante todo o período seco, não são vacas só pré-parto, né? O pré-parto é muito importante, mas a gente tem que definir que qualquer vaca seca deve ser bem tratada e é difícil dizer qual que vai ser o nível de impacto dela no começo do período seco ou mais para o final, mas eu tendo sempre a resfriar todas as vacas no período seco. O que esse trabalho fez? Eles separaram dois grupos de vacas secas. Vacas resfriadas, essas vacas com os pontinhos, os quadradinhos pretos aqui, e vacas não resfriadas, tem a bolinha branca. Tá? Então, o que eles viam? Primeiro que as vacas do período seco que estavam sendo resfriadas, elas comiam mais. Tá? Isso daqui eu digo para sempre que eu estou no campo, eu falo assim, olha pessoal, você quer fazer suas vacas comerem a dieta aniônica? Resfriem elas, porque a dieta pode ser muito bem balanceada, o núcleo pode ser muito bom, mas se você não fizer a vaca comer, não vai funcionar. Então, resfrie suas vacas que elas vão comer. O trabalho está mostrando isso, quer dizer, vacas resfriadas comeram mais no período seco. D0 o dia do parto e depois o início da lactação aqui. Bom, tá bom, Adriano, vimos que então, se resfriar a vaca pré-parto, elas vão comer mais. Mas e daí? A diferença está aqui, ó, pessoal. As vacas que foram resfriadas durante o pré-parto, elas produziram por volta de 1.250 litros a mais do que as vacas não resfriadas. Só isso deixa um impacto tão gigantesco na produção, gera tanto benefício, né? Coloca tanto dinheiro no bolso da fazenda por um preço tão baixo, né? Que eu digo assim, se você tem algum dinheiro na fazenda, alguma capacidade de investimento, invista nas vacas secas, nas vacas pré-parto, tá? Porque vai ser o dinheiro mais bem investido que vocês vão ter. Mas fora isso, eles mostraram outros pontos importantes. Eles mostraram que as bezerras que estão dentro do útero dessa mãe, na fase final de gestação, e são submetidas a estresse térmico, elas têm uma mortalidade maior, ou uma chance de chegar à primeira lactação menor do que as vacas, do que as bezerras que foram gestadas sem estresse térmico. Isso daqui tem um impacto gigantesco no seu custo de reposição, tá? E fora isso, essas bezerras que foram gestadas sob estresse térmico, quando viraram adultas, tiveram menor capacidade de produção de leite também. Você está vendo aqui na faixa de 5 litros. Quando você combina esses 5 litros aqui, né, de diferença, com uma mortalidade maior ou com uma chance de chegar à primeira lactação menor, você vai levar muito mais tempo para pagar esse indivíduo. Então, eu diria que são dois fatores assim preponderantes no tempo que você vai levar para pagar o investimento que é a recria. Tá? Então, você quer... eu digo assim que não existe recria... ou melhor, se você quer baratear a recria, trate muito bem das suas vacas pré-parto. Gaste muito com as suas bezerras. Não deixe morrer nada, dê tudo que elas precisam. Porque aí você vai ter mais vacas adultas com maior capacidade de produção. E o dinheiro vem daí, o dinheiro não vem da economia na bezerra. Né? Aqui um outro trabalho, nos mesmos moldes daquele trabalho australiano que eu mostrei, mas é um trabalho feito na Itália. E eles compararam o THI com taxa de mortalidade.
O que a gente vê lá? E quando você começa a ter por volta de 80 pontos de THI, a mortalidade dispara. Então, vacas em estresse térmico serão imunossuprimidas e a taxa de mortalidade será muito maior. Tá? Então, resfriar a vaca tem diminuído muito o custo de farmácia. E não só o custo de farmácia, porque quem sabe de todo o ônus proveniente de vaca doente, né? A gente tem custo de farmácia, a gente tem as perdas de produção e o descarte de leite, né? Maior perda está nas perdas produtivas, porque elas se acarretam por muito tempo. Mas o que a gente tem conseguido medir na fazenda é que o nosso custo de farmácia, uma vez que a gente passa a resfriar a vaca, tem diminuído significativamente. Né? E aí a gente vem para o fato em si de como mitigar o estresse térmico, né? Quando reduzir o estresse térmico em cima da vaca. Primeira coisa, pessoal, não existe resfriamento sem sombra. A primeira coisa que se faz para resfriar a vaca é tirar a vaca do sol. Porque aquele primeiro slide lá que eu mostrei, o que era? Se você deixar a vaca no sol, você basicamente dobra a quantidade de calor que esse animal tem, né? Então, tirar as vacas do sol. Quem que são essas vacas nessa fazenda? São vacas pré-parto, né? Então, as vacas mais importantes da fazenda, submetidas a um local degradante, né? Então, pouca sombra, local inadequado para esses animais. Então, primeira coisa é dar sombra para a vaca. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre girolano, se girolano tem que ser resfriado, se girolano tem problema de estresse térmico. Eu falo com certeza sim. A quantidade eu coloco muito Dataloga nas vacas e eu diria assim que a raça não faz, não consigo medir diferença entre raças, eu consigo medir diferenças entre produções. Então, vacas de diferentes raças, no mesmo nível de produção, sentem a mesma quantidade de calor, né? E apresentam quedas muito parecidas. Assim, vaca girolano precisa ser resfriada, vaca girolano precisa de sombra, precisa das mesmas coisas das vacas holandesas para produzir bem. Só aqui mostrando que quem quer fazer faz. Então, aqui um barracão no Pará, um projeto no Pará, feito com folha de carnaúba e madeira. Tá? Então, funcionando aí. Para conduzir vacas para ordenha, ou qualquer condução que você vai fazer com elas, tentar evitar que elas tomem sol. Então, você vai fazer o corredor, sombra nos corredores também. E aí, se você for na literatura, tem vários trabalhos falando sobre isso, mas você vai ver o quê? Que as vacas que tiveram sombra, né, que tiveram acesso à sombra, produziram entre 1,8 e 4,1 quilos a mais de leite. E que a preferência foi sempre para a sombra sólida. Aí o trabalho do Joe Smith, ele mostrou o quê? Que os barracões leste-oeste, onde você tem uma entrada de sol pequena em relação aos barracões norte-sul, você tinha vacas menos ofegantes, principalmente na parte da tarde, né? Então, onde o sol entra menos no barracão, eu tenho menos estresse térmico. Então, tá aí um ponto do porquê justificar de você colocar o barracão da maneira correta, às vezes gastar mais em terraplanagem para pôr ele no sentido leste-oeste. Outro ponto, pessoal. Eu falo assim, é sombra e água fresca. A água é um fator indispensável também para qualquer vaca de leite. Leite é 87% de água, mas durante as horas de estresse térmico, você tem que fazer com que essa vaca tenha acesso muito fácil à água. Em muitas fazendas a gente vê um déficit hídrico grande, né? O acesso à água muito ruim. E também um outro toque aí para vocês é que 30% do consumo de água se dá após a ordenha. Então, eu costumo colocar muita água na saída de ordenha.
Em algumas fazendas, a gente começa a pôr água na saída da ordem e vê que lá as vacas até tomam um pouco. E se elas estão tomando pouco, elas estão tomando bastante no barracão. Então, geralmente o que eu faço? Eu faço todos os projetos com bastante água na saída. E se elas não estão tomando água na saída da ordenha, quer dizer que eu fiz um belo trabalho dentro do barracão e elas sabem que lá elas vão encontrar água para tomar. Bebedor de vaca não é bebedor australiano, é um bebedor que você pode limpar ele todo dia com facilidade e que você tem uma renovação de água muito boa. Tá? E, claro, evitar disputa pelos animais. Então, a gente tem que ter lâmina d'água, por volta de 10 centímetros de lâmina d'água por animal alojado. Se faltar água, é pior do que faltar soja, é pior do que faltar qualquer outra coisa. Né? Uma coisa que todo mundo me pergunta, Adriano, eu quero resfriar minhas vacas, mas eu tenho limitação de água na minha fazenda. Como que eu faço? E a minha resposta sempre vai ser a mesma. Você já gasta a água que você vai usar para resfriar seus animais. A única questão é que quando a gente passar a resfriar os animais, o consumo de água se dará de uma maneira diferente. Então, ao invés da vaca tomar 200 litros de água por dia, 250 litros de água por dia e urinar, né, todo esse excesso de água, a gente resfriando vai fazer com que essa vaca tome 100, 120 litros de água por dia e o resto dessa água vai ser usado no resfriamento. Agora, quando a gente pensa em eficiência do uso da água, né, litros de água por litro de leite, resfriar a vaca é extremamente eficiente. Né? Por quê? Eu estou produzindo mais litros de leite com a mesma quantidade de água que a vaca toma no estresse térmico. E por que, então, ou melhor, como que a gente faz para resfriar a vaca, né? Resfriar a vaca, eu digo para todo mundo que é simplesmente evaporar a água. Né? Todo jogo consiste em você conseguir evaporar mais água. E por que evaporar a água é tão bom? Né? Ou por que evaporar a água rouba tanto calor? Para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu gasto por volta de 4 joules. Para evaporar 1 grama de água, eu gasto por volta de 2.260 joules. Né? Ou por volta de 1 caloria aqui, 540 calorias aqui, mais ou menos. Tá? Então, esse é o número. Tá? Evaporar a água rouba muito calor. Então, quando a gente pensa numa vaca, né, ela está ganhando calor por convecção, condução e radiação. E ela está perdendo calor por sudorese. Então, as vacas, principalmente na região da barriga, têm planos sudoríparos. Por isso que quando elas estão com calor também elas tendem a ficar em pé. Está perdendo calor pela ofegação, então pela acelerar o movimento respiratório, né? E está conseguindo irradiar também calor para fora. Mas quando a gente pensa na vaca evolutivamente, se a gente pensar no pelo dela, sempre foi para impedir a vaca de perder calor ou ganhar muito calor do ambiente externo. Então, sempre foi para funcionar como um isolante. Agora, nós transformamos a vaca num animal que consegue produzir uma grande quantidade de leite, com isso uma grande quantidade de calor. E aí o pelo, como isolante, impede que essa vaca consiga perder calor para o ambiente com eficiência. Então, a gente diz que o pelo tem uma baixa condutividade térmica. Quando a gente coloca vento só em cima da vaca, como a maioria das fazendas faz, né? Só coloca o ventilador dentro de um composto, de um freestall, você está perdendo calor por condução e convecção. Mas você não está perdendo calor por evaporação. E evaporar a água, como eu já falei, é o jeito mais eficiente que eu tenho de perder calor. Então, é o jeito que mais vai funcionar. Só que para ter uma boa taxa de evaporação, para conseguir resfriar a vaca adequadamente, eu preciso de vento, né? Vento no lugar certo, na velocidade certa, e molhar a vaca, quer dizer, encharcar a vaca da maneira correta. E para isso, eu preciso
realmente também da presença da vaca. E da presença da vaca, uma coisa que parece ser redundante falar, mas eu preciso dar tempo para essa vaca ser resfriada. Porque se você pensar que a gente esfria a pele dela e que o sangue é o trocador de calor, você vai levar muito tempo até resfriar as vísceras dessa vaca, fazer realmente ela perder calor interno. Então, por isso que a gente tem que garantir que a vaca tenha várias horas de resfriamento ao longo do dia e que esses resfriamentos todos durem na faixa de 45 minutos a 1 hora. Onde que a gente começa resfriando vaca? Então, sala de espera. Por quê? Porque é um local em que as vacas estão ociosas, você tem, elas estão lá em pé paradas, você tem oportunidade de ir para uma terceira ordenha já, você tem oportunidade de levar lotes que não estão confinados, né? E porque quando você reúne as vacas na sala de espera, elas começam a irradiar calor de uma para outra, elas têm pico de ocitocina e elas aquecem muito rápido. Então, esfriar vacas na sala de espera é essencial. Mesmo em sistemas de túnel de vento, de cross ventilation, com a ordenha dentro deles, é necessário se resfriar de maneira direta, quer dizer, com aspersor e ventilador, as vacas na sala de espera. E salas de espera são assim, pessoal, tem que ter uma quantidade de vento e de água que realmente funcione. Então, aqui algumas fotos para vocês para mostrar o que realmente é a quantidade que tem que ser colocada de vento e água numa sala de espera. Tá? Então, aqui vocês podem ver a quantidade de vento e água que a gente usa para ter um bom resultado. Vou passar aqui um vídeo para vocês. Nesse vídeo aí, então, vocês vão ver que os ventiladores vão começar a diminuir a velocidade, né? Eu tenho usado muitas salas de espera com inversor, então eles vão diminuir a velocidade. Aí você vai conseguir ter uma aspersão muito direta em cima da vaca com pouca derivação dessa água. E vocês podem notar que a quantidade de água usada, né, a quantidade de água que a gente joga é realmente muito grande, quer dizer, a gente consegue encharcar a vaca em poucos segundos. Na maioria das salas de espera eu tenho usado 25 segundos, entre 20 e 30 segundos a gente consegue molhar as vacas. E uma vez que termina a água, que cessa a aspersão, os ventiladores vão reacelerar e vai começar a fase evaporativa do resfriamento. Isso daí é feito, repetido aí por volta de 45 minutos a 1 hora, nesses intervalos de 20 a 30 segundos de água e 4 minutos de vento. Outros locais para resfriar a vaca. Então, linha de coxo. Por que resfriar a vaca na linha de coxo? Porque nesse local, ela pode estar comendo, então é o tempo que ela está se alimentando, e eu também estou resfriando elas. Então, se vocês forem ver a maioria dos meus projetos, eles vão ter 2 linhas de aspersor, os ventiladores mais centrados no corredor, e eu vou usar o corredor de alimentação como uma grande sala de resfriamento. Então, eu tenho barracão mais simples, mas extremamente efetivo, gado de média muito, muito alto, tá? Eu tenho, então, 2 linhas de aspersor e os ventiladores centrados. Vou mostrar aqui um vídeo para vocês de como funciona esse sistema. Então, aí vocês podem ver. Então, você tem as 2 linhas de aspersor, quer dizer, qualquer vaca que não esteja comendo também vai estar tomando banho. As vacas extremamente encharcadas, né? E os ventiladores aí, nesse momento parado, e uma vez que cessar a água, eles vão também começar a resfriar as vacas evaporando a água.
A gente sempre fala muito em sala de resfriamento, e o que é uma sala de resfriamento? É a mesma ideia que a gente usa na sala de espera, mas é uma sala que vai estar num ponto mais conveniente para se levar os animais, onde a logística seja mais fácil. Tá? Mas é a mesma ideia. Então, são ventiladores, aspersores, tudo que a gente já faz normalmente, né? Mas com uma conveniência maior para os animais serem levados. Quais as vantagens e as desvantagens de, em vez de você resfriar no corredor de alimentação, você resfriar na sala de resfriamento? Sala de resfriamento, geralmente, você vai ter um investimento menor, porque ele vai servir para vários lotes, né? Não para um lote só. Você vai ter uma área molhada, uma área com dejeto menor, uma captação de dejeto mais fácil. E a sala o resfriamento na linha de coxo permite que as vacas estejam sendo resfriadas enquanto estão comendo. No Brasil, como geralmente na maioria das fazendas, produzir dejeto não é uma preocupação, porque a gente tem área para jogar. E a gente tem uma quantidade também de água adequada, eu prefiro resfriar sala de espera e linha de coxo. Mas isso não impede que em algumas fazendas em que ainda está sendo instalados sistemas, a gente use a sala de espera várias vezes por dia, com ótimos resultados. Então, só para ter ideia, né, são diferentes salas de espera, diferentes níveis de investimento, mas mostrando aí que é possível ter bons resultados em qualquer um. Como que eu sei que minha vaca está em estresse térmico? O jeito mais fácil de saber que a vaca está em estresse térmico é você usando o cronômetro, que é o seu smartphone, qualquer smartphone vai ter, e medindo frequência respiratória da vaca. Quer dizer, a partir de 60 movimentos respiratórios, a vaca está entrando em estresse térmico. Na faixa de 80 movimentos respiratórios, ela está em estresse térmico severo. Então, você vê o nível de ofegação dessa vaca, você consegue ter ideia da temperatura interna dela. Para ser mais preciso, né, hoje eu tenho usado o Dapaloga. São esses termômetros intravaginais, né, eles são programáveis, você coloca eles para coletar ou fazer a medição de temperatura uma vez, geralmente eu coloco a cada 10 minutos, você pode colocar até de segundo em segundo, se quiser. Então tá aí ele o leitor, ele parece essa moedinha, programo ele e coloco ele no implante intravaginal, que já está aí de terceiro uso, tal, lavo ele bem e amarro o implante colo ele com fita adesiva e coloco intravaginal na vaca. E o que ele vai começar a mostrar para mim é a temperatura a cada 5 ou 10 minutos, né, do jeito que eu quiser, do jeito que eu programar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fazenda em que eu tenho a temperatura externa aqui, então você vê que batia 35 graus lá durante o dia, à noite caía para a faixa dos 22. Tenho a temperatura interna da vaca, então vacas pré-parto aqui na linha vermelha e vacas em lactação aqui na linha azul. E apesar desse projeto ser meu, eu fui lá e coloquei os implantes e vi que as vacas não estavam bem, elas estavam em estresse térmico 90% do tempo. E o que eu concluí disso daqui é que, depois de ver a fazenda e tal, é que as vacas não estavam sendo resfriadas porque o sistema não estava sendo ligado. Então é um jeito também da gente ver se o trabalho de resfriamento, se toda a rotina de resfriamento está sendo feita da maneira adequada, né? E aqui não estava. Aqui uma outra fazenda, tá? Aqui então eu tenho vacas pré-parto, né? Todas abaixo da linha de 39,1 graus. Vacas em lactação passaram boa parte do tempo sem estresse térmico também. Então, uma fazenda em que o resfriamento foi bem adequado, né? Outra fazenda aqui que a gente pode ver, então,
que o resfriamento também foi adequado, né? As sessões de resfriamento conseguiu segurar as temperaturas das vacas aí ao longo dessas 48 horas de medição. E uma fazenda com médias mais baixas, onde 2 resfriamentos eram suficientes para manter a temperatura das vacas. Tá? Então, como que eu vou escolher, como que eu vou resfriar as vacas, quantas vezes eu vou resfriar as vacas, tudo isso vai depender do desafio do local e do nível de produção dessas vacas. E os data loggers são imprescindíveis para fazer essa adequação, né? Então, tem funcionado aí muito bem. Eu diria que é uma ferramenta indispensável para quem quer customizar um resfriamento. Então, pessoal, meus contatos aí. Muito obrigado pela presença de todos e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.